balizador foi uma coisa que aconteceu a pedido do Furlan, que é o coordenador, que é o presidente do GPB, e fez um desafio. A gente consegue fazer um questionário para fazer perguntas para as pessoas, para o pecuarista, se a gente consegue obter o valor das negociações dele, do boi. Falei, acredito que sim, vamos fazer, vamos pegar essa toada. Então tá. O balizador nada mais é que um link e um questionário de um formulário Google, que tem 22 perguntas. Nós começamos com 26 perguntas, aí a gente foi adaptando, aí começamos em março e abril do ano passado, e em maio a gente fez o definitivo, que a gente chamou de balizador 3.0, que a gente considerou como sendo o ideal para trazer as respostas das negociações de informação do balizador. Então ele é um questionário, que é um link enviado nos grupos de pecuária, tanto no Telegram quanto no WhatsApp, que o pecuarista responde as perguntas da negociação dele daquele dia que ele fez nas indústrias frigoríficas. É muito simples. Cite algumas dessas mais de 20 perguntas. Bom, começa assim, que eu acho importantíssimo, que a gente acaba sempre falando, a primeira pergunta que a gente faz é se ele informa o CPEA também. A gente considera um CPEA, para a gente, um parceiro, digamos assim. Eles são complementares. O balizador, a gente não tem pretensão nenhuma de que seja um índice, mas assim, a gente está surpreso com a dinâmica que ele pegou. E a primeira pergunta é, você também informou o CPEA ou não? Essa é a primeira pergunta. Informou o quê? O valor da arroba do boi para o CPEA, que é o aplicativo do CPEA. Então a gente faz essa pergunta primeiro. Aí depois começam as perguntas relativas ao negócio dele. O que é o primeiro? Quanto que você negociou no frigorífico, no preço base, sem descontar o fundo rural? Porque hoje existem as opções que o pecuarista faz para pagar o fundo rural. Então a pergunta é, qual que é o valor bruto, base, que você ligou no frigorífico? Quanto que está hoje? Está 150. Ah, não, mas paga 152, aquela negociação vai 153. As perguntas seguintes são sobre bonificações. Existem lá 4 bonificações, que são Boi Europa, que são Programa Angus, que tem cobertura de gordura. Boi castrado entra nisso? E entra também. Tem boi castrado, eu já falo sobre as categorias. Aí, quando ele fala, teve bonificação Europa, tal, você vai somando e sai um outro valor que é com as bonificações. Então é o bruto mais as bonificações. Aí ele pergunta qual é a categoria animal. Ou temos 6 categorias lá. O boi inteiro, o boi castrado, a vaca de 10 a 15 arrobas, acima de 15, novilha de 10 a 12 arrobas e acima de 12. Então são 6 categorias que a pessoa informa. O boi castrado e tem o boi inteiro também, que é rastreado, que também tem as bonificações. Então em todos eles tem bonificações, pode ocorrer bonificações. E aí são essas as primeiras perguntas. Existe, Zilo, algum outro questionário no Brasil sobre pecuária de corte tão completo como esse, do balizador? Eu acredito que não, eu não conheço. Completo dessa forma, não. Nós temos, exceto a última pergunta, que é a senha, são 21 perguntas exclusivas daquele negócio. Eu acho que assim, é uma coisa muito completa, que todas as perguntas se interagem para formar relatórios importantes para decisões. Eu acho que não tem. Eu não conheço assim completo como esse, eu não conheço. Bom, você viu a entrevista do Luiz Roberto Zilo? Ela é uma entrevista maior, nós mostramos apenas a primeira parte, que explica um pouco sobre essa ferramenta de mercado. Vamos ver agora os dados informados ao balizador no período de 18 de março, que foi segunda-feira passada, até ontem, dia 25. As informações vieram da semana passada e, portanto, do início desta. No período, os preços permaneceram firmes. O pecuarista segurou o gado no pasto à espera de altas e as indústrias trabalharam para refazer estoque já para o início de abril. No começo do mês, a demanda melhora com o pagamento dos salários, como a gente já sabe. As exportações permanecem em alta, o que contribui para o enxugamento de carne no mercado interno e, consequentemente, maior disputa por boi gordo.
Agora os dados, começando por São Paulo, nesse período que eu mencionei. O estado segue firme nos preços à vista do boi e a tendência é de termos na semana arroba em alta de mais de 1%. O preço da semana ficou em R$ 155,30, mas é muito importante dizer, ressalto aqui, importante dizer que houve informações de negócios na casa de R$ 157,00 e R$ 158,00 arroba com bonificações. Houve ainda pagamentos para boi Europa com preço final de R$ 161,00 e boi cota Hilton com preço final de R$ 162,00 por arroba. Agora, Minas Gerais manteve preços firmes, pequena queda em relação à semana de 11 a 15. Escala média permaneceu a mesma e Minas Gerais continua com uma curiosidade que temos mostrado por aqui. Muita gente optando por abater fora de Minas, indo para frigoríficos em São Paulo. Veja agora Mato Grosso, também reagiu bem ao preço da arroba para o boi comum, está em torno de R$ 140,00 à vista, sendo que 70% dos negócios informados no período tiveram bonificações e a média delas ficou em R$ 2,00, como você vê, portanto, arroba, muita gente vendendo a R$ 141,77 em Mato Grosso. Vamos ver Goiás, que seguiu na semana passada com preços firmes e nesta semana lotes de machos informados. O pecuarista goiano estava informando mais o abate de fêmeas. Da semana passada para cá é que começaram as informações com preços de lotes de macho. O preço à vista ficou em R$ 146,00, escala média de 6 dias. Mato Grosso do Sul, aumento de 1,6% no valor médio da arroba do boi comum em relação à semana anterior. Escala na média também ficou abaixo. Tocantins, alô Tocantins, que está entrando com informações. Na semana, com preço médio dos negócios na casa de R$ 140,00 pela arroba do boi comum à vista e média na escala de 7 dias. Foram apenas 2 informes no estado. Não tem problema, as informações são apenas de 2 pecuaristas, mas o estado começa a passar as suas negociações com a indústria frigorífica.